Salve, galera. Estamos na área. Hoje a gente vai falar sobre parasitologia geral, protozoários, anelídeos e os principais tipos de vermes. Vamos lá, então. Para a gente começar, a gente usa algumas terminologias. Primeiro, a gente não chama de parasitas, a gente chama de parasitos, ok? Então, parasitologia ou, né, a ciência que estuda os vermes. A gente começa com algumas proporções e terminologias. Então, hospedeiro definitivo é aquele que alberga, aquele que abriga, tá? Um parasito em fase de maturidade sexual. Por exemplo, né, o caramujo africano que abriga o vírus da esquistossomose ou a lombriga, por exemplo, tá? Um verme intermediário, que abriga a fase larval, oxyurus, verminhos, larvinhas. Obrigatório, aquele que é incapaz de viver sem parasitar alguém. Por exemplo, ácaros, né? Entre outros aí. Acidental, carrapato, o carrapato tá lá quietinho, você passou, ele vai, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de carrapato em outra aula aí. Errático, aquele que não tem que se relacionar, mas ele tem que, né? A sanguessuga, por exemplo, né? O facultativo é aquele que vive em vida livre, tá? Parasitando outro e qualquer ser, tá? Então a gente tem exemplos aí de piolho, entre outros, né? Endoparasita, endo vem de dentro, lombriga, protozoários, ectoparasita, pulga, carrapato, sanguessuga, entre outros, do lado de fora, tá? Protozoário, característica principal, eucarionte. A gente lembra quando a gente fala de eucarionte, aquele que tem membrana nuclear, aquele que tem carioteca, aquele que é rico de carioteca. Se fosse sem carioteca, seria procarionte ou probre. Lembrem sempre disso, tá bom? Cisparidade, ele se multiplica, né? Então, tá? Ou sexuado também, tá? Hemiflagelados. Hemiflagelados são aqueles que possuem caudinha para bater, tá? Como a giardia, o chagas, trypanosoma vaginalis, leishmaniose, entre outros. Tudo bem? Falando em leishmaniose, a gente começa com ela, então, trabalhando nossos parasitas. Ou parasitos, né? A gente fala sempre parasita errado, né? Mas tudo bem. Segue aí. Leishmania, hematófago, sanguíneo, sanguinário, né? Flebótomo é um mosquito parasitador ou vetor, como a gente fala, tá? Vetor é aquele que ocasiona algo, ok? Então, possui, né, alguns hospedeiros, o protozoário Trypanosome, tá? Então, hospedeiro dele, mamífero, répteis, entre outros. E o ser humano também, os cães principalmente, tudo bem? Ele vai picar, vai produzir o coisa e vai causar chagas, né, ali, feridas, né, entre outras coisas. Bom, no município de Bauru, no estado de São Paulo, ocorreu alguns tempos atrás, no anos aí meados de 2000, né, algumas causas de leishmaniose. Entameba, as amebas, né, elas são pseudópodes. Vocês podem ver que nesses aqui a gente chama de pseudópodes, né? Que é a perninha dela, onde ela vai se movimentando aí. Profilaxia para evitar isso. Lavar sempre as verduras, evitar andar descalço em determinados lugares, em rios, em lagos. Não mergulhe, tá? Cuidado, certo? Principais entamebas, Balamutia mandrilaris, tá? A ameba chamada comedora de cérebro, causa morte, tá? Fluxitosina, pentamidina, fluconazol, entre outros medicamentos, podem ajudar, sim, mas
infelizmente, talvez não ajude. Mesmo uma pessoa medicada, talvez ela não consiga sobreviver, tá bom? Entamoeba histolítica não apresenta organelas, tá? É um parasita monoxênico, é um parasita, né, solitário, vamos por assim, tá? Cisto presente na água, pH humano resistente, não vai dar certo, tá? E o trofosóito são os ovinhos dele, tá? Teste ELISA, né, que é um teste imunológico, higiene pessoal alimentar, né, pessoal, logicamente, todos vão ter, mas infelizmente a histolítica pode causar morte, ela resiste ao corpo humano, tá? A cantameba, mesma coisa, vive em água, em solo, tá? Também pode gerar morte, tá? E entre outras coisas, não tem tratamento. Chagas, causada pelo barbeiro, né? O cruzi, Trypanosoma cruzi ou Nagana vivax, tá? É um parasito, então, é solitário, né? É um parasito que, na verdade, ele pica o ser humano, aí a gente vai lá, coça, abre a feridinha, o ovinho entra para dentro e causa estrago. Pode ser transmitido pela cana-de-açúcar, que vai ser triturado lá sem querer, no seu caldo de cana, que você vai tomar, ou pela açaí, tá? Em 2018, se eu não me engano, teve uma pequena epidemia de chagas por açaí, tá? E o açaí foi parado aí de ser consumido um pouco, né? Entre outras coisas. A gente tem também pela mosca Tizé, a doença do sono. Ela é uma mosquinha que vai picar lá você, lá, né? O Trypanosoma africano, e vai causar doença do sono. A pessoa fica em estado de coma, tá? Giardia, esse bichinho feio aí que vocês estão vendo, né? Intestinal, lâmbia ou agilis, são algumas espécies, né? Axolóticos são os tentaculinhos dele aí. Disco suctorial, ela vai ter um disco, tá? Ó, vocês estão vendo o disco aqui do lado, ok? Esse disco aqui. Simetria bilateral, dividiu no meio, beleza? Alimenta por pinocitose, ela toma líquidos corporais. Ingestão, a infecção é oral fecal, então pode pegar, tá? Também, quem tá perto aí, né? Vacinação em metronidazol, que é o medicamento. Malária. A malária vai ser a Falciparum avivax, são as mais interessantes. Cloroquina, a famosa cloroquina, para, né, o contágio da malária, tá? Através do mosquito, né? Esporozoito, trofosóito, merozoito, criptozoito, tá? São ovos, tá? São os tipos de ovos, tá? A forma evolutiva dela, tá bom? De esporo até uma fase maiorzinha aí, tá bom? Através do mosquito, tá? Vai infectar o fígado, células do sangue, entre outras coisas. A toxoplasmose, Toxoplasma gondii, é o gato hospedeiro definitivo, né? Pode afetar grávidas, tá bom? Pode causar a morte da criança por via placenta ou por transplante, tá? Complexo apical, ela é cosmopolita, ela vive em cidades, né? E outras regiões, através de ratos, né? Entre outras coisas aí. Platélmitos. Os platélmitos são vermes achatados, então vivem em água doce ou salgada, marinhos, né? 260 milhões 260 mil, desculpa, 20 mil espécies, tá? Perdão. Digestivo incompleto. Respiração e nutrição por difusão. Sistema hemal, né? Sanguíneo. Bilateral também.
corpo achatado, né? E aí a gente tem as classificações. Trofo, tubelária, desculpa, trematoda e cestoda, tá? Vamos ver então elas. Tremátoda, a gente tem, então, carnívoros, aquáticos, 4.500 espécies, desculpa, cromatóforo, né, célula que produz, então, essa divisão da planária, tá? Que vai dividir, até chegar, né? Até chegar no sistema, né, que a gente tem de regeneração da planária. Dividiu, ela vai virar duas. Dividiu, vai virar mais um. Vai assim vai, tá? Tem até pesquisas, né, dizendo que até quando a planária vai se dividir, né? A esquistossomose, chamada de barriga d'água, tá? É um endoparasita, lembrando que ela é parasita interno, obrigatório, tá? Intermediário e definitivo também, ovos de 110 a 180 milímetros. Então, a gente vai ter o esquistossoma mansoni nas Américas, África e Antilhas, através da água, né? Através de alimentação e do caramujo, principalmente, pode ser propagada a esquistossomose. E aí a gente tem aqui, barriga d'água e o verminho do lado aí, mostrando para vocês. O que que acontece? O caramujo veio para o Brasil através de colonizadores, né? E então, né, ocorreu aí que eles abandonaram o caramujo, né? O escargot, tá? A tênia, quando a gente fala da teníase, tá? A teníase, né? Esse bichão doido aí, que ele é deste tamanho, ele é enorme, né? Chega a cerca de 25 metros de comprimento, não tem sistema digestivo, 3.400 espécies. Scolex é o fixador, essa boquinha que vocês estão vendo aqui, galera, tá? Do lado, é o Scolex, que ele vai se fixar no intestino aí da pessoa. A ventosa, né, o rosto, então nas proglótides, nesse gancho enorme aqui, cada um vai ser um órgão sexual, e aí vai liberar milhares de ovos, então, ok, para a pessoa, belezinha? Que mais? Vamos lá. As protrândias, né? Agora, né? Então, que vai liberar os ovos, tá? Que mais? Bom, a apólise, né? Que é o desprendimento desses ovinhos, então, tá bom? É o que a gente vai ter, então, para desprender esses ovinhos aí, né? Da tênia. E a gente tem, então, a tênia saginata, solium, que é do porco, tá? Carne de porco mal cozida, medicamentos como praquisentel e nidazomida, tá? Que vão curar. Aí a gente tem aqui o exemplo da neurocistercose, que ela, quando ela for para o cérebro, né? Ela subir, tá? Então, tomar cuidado com o que vai comer, água bem filtrada e entre outras coisas, né? Vermes cilíndricos, nematóideos, são eles, então, né? Alongados e cilíndricos, não segmentados, tá? Revestido de cutícula proteica, uma camada de proteína, tubo digestivo completo, tá? Então vai ter completo boca e ânus, tá bom? Dimorfismo sexual, né? Vai ter aquele dimorfismo, né? Feminino masculino. Ele vai se reproduzir por partenogênese, vai produzir outros clones, tá, dele.
Ciclo, então, larva é ovo, larva e adulto, tá bom? A gente tem aí a lombriga, né, 200 ovos por dia, 1000 ovos por dia. A gente tem o macho, que vai ter esse gancho na ponta da cauda dele, tá? E a fêmea mais alongadona aí, chegando a 35 centímetros a fêmea e 25 centímetros o macho, tá? Então, profilaxia ou tratamento, né, que a gente fala, bembenazol, combate aos insetos como barata, moscas, entre outras coisas, que produzem essas lombrigas, né, tratamento de água e esgoto, entre outras coisas. Ah, professor, a gente tem lombriga dentro de nós? Sim, temos, mas ela ajuda na nossa digestão. Se ela se compartilha com essas lombrigas de fora, aí dá o que a gente chama de ascaris lumbricoides, né, a lombriga, tá? A pessoa fica amarelada, entre outras coisas aí, né? Tá bom? Então, a lombriga que tá dentro da gente não faz mal, não, tá? Necator americanus, o amarelão, famoso pelas obras do Monteiro Lobato, Jeca Tatu, né? O cara do sítio, né? Que vivia amarelado, né? Entre outros aí. Então, vai ser por falta de saneamento básico mesmo, como a gente fala da história do Jeca Tatu. Esse bichinho, ele bebe 1 ml de sangue por dia, tá? Evitar, né, utilizar calçado, aquela mesma história, sanidade, né? Os sanitários, entre outras coisas aí, tá? Asfaltar ruas, né? E assim por diante, porque ele vive na terra, tá bom? Filariose. Muitos dos senhores e senhoras já conheceram a filariose, né? Ou conhece alguém, tá? Ivermectina, tá? Então, proteção inseticida, ela ataca o vaso linfático, tá? E aí vai causar esse inchaço. Vaso linfático são pequenas veias, né? Sistemas de veias aí, né? Corpo esbranquiçado, né? Através do mosquito Anopheles e do Mansônia, tá? Vive na África, na Ásia, no Pacífico, no Nordeste do Brasil. A pessoa fica com o pernão gigante, né? Pode ter que amputar a perna até. Oxiurus, esses verminhos pequenininhos, né, larvinhas, que vivem, então, aí, né, com esses sistemas aí, né, como diz, pequenininho, no caso onde você sentar, onde você, é pelo toque e pelo ar, tá bom? Que você pega. Anelídeos, vermes que possuem forma de anel dividido o corpo, né? Digestivo completo, hermafroditas, né? Alguns, que possuem dois sexos ao mesmo tempo. Os poliquetos são marinhos, tá? Possuem cabeças e olhos primitivos. Os parapódios, né? Tipo um molusco, né? Sanguessuga, que vive, então, em pântanos, né? Aí, e ela tem, né, aí questões medicinais, né? Que pessoas que sofrem de doenças do sangue ou cardíacas põe lá a sanguessuga vai sugar, né? Ela não explode, porque o sistema da pele dela vai inchar ela, mas ela vai eliminando por fezes isso, os dejetos que ela não quer, tá? Bom, a minhoca, né? A gente vai ter o clítelo, que é no meio ali dela, tá? Que é uma protuberância, né? A boca e o ânus. A boca é mais grandinha, o ânus é mais achatadinho, ok? Fecundação cruzada, né? Então, e é importante aí para a terra, né? É importante para nossa medicina, né? Entre outros aí, como a gente falou, tá bom? Então é isso aí, galera. Nossa aula de hoje é isso daí, tá ok? De parasitologia. Até a próxima. Valeu!